Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o compositor de trilha sonora de filmes e pianista, Antônio Pinto. Obrigado, Antônio. Obrigado a vocês. Legal. Antônio Pinto aí comemora 30 anos de carreira como compositor de trilhas sonoras de filmes. Fez trabalho aí para clássicos, longas metragens aí brasileiros como Cidade de Deus, Central do Brasil, Terra Estrangeira. E também filmes internacionais como O Senhor das Armas, Colateral, entre outros, além de documentários. É premiado também. Antônio, antes da gente você entrar aí um pouquinho na sua carreira, eu queria que você contasse o que é uma trilha sonora para filme, para a gente explicar para o espectador exatamente qual é a importância, né, de fazer uma trilha sonora para um filme. Bom, a trilha sonora para filme começou junto com o filme, né? No começo da história do cinema, os primeiros filmes preto e brancos, sem som, né, que passavam nos cinemas e as pessoas iam assistir, tinha um pianista que ficava tocando e contando, de uma certa maneira, a história do filme através da música, né? E com o passar dos anos e foi se desenvolvendo, veio o som, né? Vieram os diálogos, os efeitos, a possibilidade de usar o som no filme, né? Só que a música ficou, né? Ela meio que continuou a trajetória junto com o filme, né? E ela já passou por várias fases e momentos da história da música, do cinema, começando com, por exemplo, Hollywood, né? Obviamente, um dos lugares mais importantes da história do cinema. Você tinha nos anos 30, 20, 30 era o começo lá, né? O pianista, e depois 40, 50, até os 60, você tinha um músico que era o músico contratado, o maestro contratado do estúdio. Ele ficava ali no estúdio, tinha uma orquestra que ficava ali, gravava ali nos estúdios. Então o sujeito fazia o filme num lugar aqui e tinha aquela orquestrinha lá com o maestro que ia, fazia música, gravava, o cara ganhava salário, batia o cartãozinho de manhã e tal. E aí depois passou a ser essa coisa mais solta, né? Virou o artista foi se destacando do estúdio e os músicos começaram a ser mais importantes, talvez, no sentido artístico de fazer a música para o cinema, né? E aí vieram vários compositores incríveis, sensacionais, Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Bernard Herrmann, caras que inventaram a música do cinema, né? O Bernard Herrmann com Hitchcock, o Nino Rota com Fellini, o John Williams com Spielberg, e todos bem classicões. E aí você chegou nos anos 90, 2000 e a coisa começou, 80, 90, 2000, começou a ficar mais moderninho. O músico usava o sampler e a orquestra, e o DJ, e o roqueiro e tal. E aí hoje você tem essa coisa, chegamos a hoje, né, mais ou menos, que é essa coisa livre, que o músico ele pode ser tudo dentro do filme e pode ser nada também dentro do filme, né? O, tem muito filme maravilhoso hoje que não tem uma trilha, que eu acho incrível também, que é feito com som. O som é usado como trilha de uma certa maneira, porque ele que dá o clima, o peso, frequências graves fazem ficar tenso, frequências agudas fazem ficar feliz, né? Exagerando na simplicidade aqui. E aí é isso. E eu entrei nessa história porque há 30 anos atrás, eu estava morando nos Estados Unidos, eu estava estudando, eu toco piano, mas eu toco outros instrumentos também, eu toco violão, eu toco bateria, eu sou baterista, na verdade, o meu instrumento de estudo, aquele que eu estudei 8 horas por dia, maluco e tal, lendo caixinha e tal, era a bateria. O piano sempre comigo, porque eu tinha um piano e estudando. Eu fui estudar bateria nos Estados Unidos e eu, muito jovem, tive a felicidade de ser convidado pela minha irmã, que morava lá, a Fabrícia, a irmã do meio. A Daniela, mais velha, também morava lá.
Daniela fazendo teatro contemporâneo, fazendo teatro com Philip Glass, inclusive. E a minha irmã Fabrícia ela fazia dança e mímica, estava estudando com Etienne Decroux, cara muito fera assim de dança. Ela foi dançar até com Bob Wilson depois, mas antes ela me levou para assistir uma ópera do Bob Wilson com Philip Glass. E aí, cara, eu entortou, aquele negócio deu uma entortada no meu cérebro, assim, que era uma ópera de 4 horas com orquestra e coro ao vivo, só música e imagem, e eu fiquei muito chapado com aquele negócio, eu fiquei muito chocado, muito tocado, foi uma experiência muito, muito forte para mim. É tão forte que eu estou hoje aqui fazendo o que eu estou fazendo por causa desse dia que eu fui nesse teatro no Opera House de Brooklyn lá tal, e e tive a felicidade tremenda de conheço o Philip Glass, que é amigo da Dani, minha irmã, e tive a oportunidade de ir muitas vezes no estúdio dele, a gente fez um estágiozinho rápido lá. Lá conheci, em Nova York, também conheci Naná Vasconcelos, grande percussionista, músico, gênio, que me levou para uma outra coisa que abriu minha cabeça completamente também, que foi tinha um festival de verão em Woodstock, na fazenda de um maestro alemão que tinha dinheiro, assim, e ele tinha 18 estúdios nessa fazenda linda em Woodstock, e tinha esse festival de verão que iam músicos e bandas do mundo inteiro, da Turquia, da África, do Brasil. Eu fui no carro fui eu, Paulo Moura, Naná Vasconcelos e um Rastafari louro, num carro Galaxy, assim, até o Woodstock, e fiquei lá uma semana com esses mestres, ouvindo música do mundo inteiro também. Então, essas duas coisas foram muito alimento, né? Você imagina um cara de 17 anos, em 1980, recebendo essas informações, não tinha internet, não tinha nada, né, bicho? Foi a minha internet, né? Foi o meu iPhone, isso, e tal. Pá. E aí eu voltei para o Brasil e resolvi que eu queria fazer música para filme. Foi isso. Eu posso ficar falando mais 2 horas aqui se você quiser. Não, aí você também já levou uma enorme vantagem, né? Começou aprendendo aí, né? Pelo menos um pouco ao lado aí do Paulo Moura Você e imagina? do Naná Vasconcelos, né? São dois ícones, né, da nossa música. Eu queria até te contar o que que dá para, né? Que a história da música deve ter andado, pelo que você contou aí um pouco a história, andou em paralelo aí com a trilha sonora de filme, né? O que que dá Uhum. para absorver assim da música contemporânea, né, que você pode trazer para a trilha, né? Porque você citou aí dos anos 90, né? Um movimento que também aconteceu na história da música, essa utilização de sampler, esses equipamentos eletrônicos, né? Eu Sim. queria que você contasse um pouco mais, se anda um paralelo com o outro, a importância está ligada aí também na música. Olha, isso é muito interessante. Para mim também foi muito interessante, porque eu estava lá em 1980 nos Estados Unidos, né? 1980 é o começo assim do MIDI, né? Da linguagem MIDI, né? MIDI é aquela linguagem que o teclado, cada nota de um teclado manda um sinal para um outro equipamento, e esse equipamento que recebe esse sinal toca uma nota, e pode ser, e são notas digitais, né? São samplers ou fabricações digitais de cópias de sons naturais, tipo um vibrafone ou um piano, etc. Então você tem isso começando lá em 1980. Em 1980 também, eu comprei, eu estava lá, e a minha irmã, a Daniela, ela morava num galpão, que era um galpão no Brooklyn. Ela e o Gerald Thomas, eles faziam teatro lá e tal. E aí, esse galpão era um ex-frigorífico de Peru. E aí, o Gerald e a Dani fizeram uma reforminha, eles construíram um apartamento de drywall dentro desse galpão. Então, tinha um quarto do galpão era um apartamento, e os outros
3/4 era um puta frio gelado de cimento. E eles foram fazer uma turnê de teatro durante 3 meses e eu fui para essa casa. E aí o Jacques Morelenbaum, que é meu brother lá, ele foi para Nova York, ele comprou um sintetizador, que é o Juno 106 da Holland, que eu amo, que eu tenho até hoje ali, ó, que eu uso até hoje. E ele não tinha como trazer para o Brasil, então ele deixou esse Juno 106 lá. E aí tinha lá também, eu tinha uma batera, uns instrumentos de percussão, uma tabla, um violão e tal, um chimbal, um pedaço de uma bateria e esse sintetizador. E o Gerald tinha um aparelho de som, em 1980, que era o famoso 3 em 1, né? Que era fita cassete, vinil e rádio. E só que o cassete dele eram 2 cassetes que tinha uma história legal assim. Um cassete gravava de um para o outro, né? Você dava play aqui, dava rec aqui, gravava o que estava tocando aqui. Só que, além disso, você tinha um microfone externo, então você poderia gravar desse cassete e do microfone externo para esse cassete aqui. Uhum. Então, eu comecei a gravar coisas assim, eu pegava, ligava o microfone e ficava 5 minutos gravando no chimbal um clique. Ficava assim. Aí eu trocava a fita e gravava o chimbal e uma coisa que eu tocava para outra fita. Aí eu ia trocando as fitas assim, então chegava uma hora que tinha 10 instrumentos num cassete, entendeu? Eu comecei a fazer uma autogravação, né? Eu fazia a banda inteira, assim, né? E aí eu comecei a fazer isso direto com o Juno e tal. Tem umas fitas bem interessantes dessa época. E depois disso veio um negócio chamado Tascam Porta One, que era um gravador de cassete também, só que ele tinha 4 canais. Ele era uma mesinha de 4 canais, então você conseguia gravar um canal aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e depois fazia esse ping-pong jogando para um canal final ali. Então eu comecei a melhorar mais ainda, a me gravar mais ainda. Aí depois veio um negócio chamado W30 da Holland, que era um synth, que tinha um workstation, que ele era MIDI, só que ele também era sampler. Então eu podia samplear coisas, guardar num disquete, e o workstation era um sequencer também. Então eu gravava dentro desse sintetizador coisas, sons. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu estou falando é assim que eu fui crescendo, a minha música foi crescendo junto com a tecnologia, ao mesmo tempo. Quando eu nasci tinha o Pro Tools, não tinha nada. Então, mas aí eu fui caminhando então hoje, por exemplo, essa estação, eu estou na frente da minha estação aqui. Essa estação aqui que está aqui na minha frente, para mim é o Taj Mahal do amor, porque eu comecei a gravar tudo eu fiz filme, trilha de filme em fita cassete, entendeu? Hoje eu tenho uma nave espacial que chega em Marte aqui na minha frente. Rapaz, que Então, evolução. Quer dizer, você é, pegou diferentes fases aí também, isso foi importante aí, né, ao longo da carreira. Você trouxe essa experiência provavelmente para o Brasil, que foi fundamental aí para o sucesso aí que você teve nesses clássicos que eu citei, que você trabalhou. Enfim, conta um pouquinho essa, essa presença aqui no Brasil, né? então, aí eu vim para cá e com esse W30 e com essas coisas, a Daniela, minha irmã, eu comecei pelo nepotismo, assim, né? Então, a Daniela, minha irmã, estava fazendo o Terra Estrangeira com Walter Salles e eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a criar um monte de trilha e mandar para o Valtinho, falar, ó, Valtinho, o que você acha? Olha que legal, olha isso, eu quero fazer. E aí o Valtinho, ele falou assim, Antônio, você é muito novo, eu não tenho segurança ainda de te dar um filme, assim, não é? Peraí, calma.
E aí ele fechou com o Zé Miguel Wisnik, que é um super compositor e musicólogo bacana pra caramba, fez uma trilha linda, inclusive. Mas eu tive a chance de fazer para o Terra música adicional. Eu fiz quatro trilhas do filme. Foi a minha primeira experiência, né? Eu fiquei muito feliz na época, já era um começo. Aí eu fiz o Maluquinho, o filme do Maluquinho, que é o primeiro filme que eu fiz inteiro. O Maluquinho eu fiz seria um outro tipo de nepotismo, porque é lógico, né? Ziraldo, meu pai, né? Maluquinho. Mas o Ziraldo chegou para o Elvésio Raton, que era o diretor, e falou assim: Elvésio, o Antônio queria fazer a trilha do filme, como é que é? Como é que a gente faz aí? Aí o Elvésio falou para o Ziraldo é o seguinte: eu quero que você se dane, Ziraldo, esse negócio de que se eu não gostar do que esse cara faz, eu não vou fazer a trilha, porque ele é teu filho, pode esquecer isso. Aí ele. Aí eu marquei uma reunião com ele marcou uma reunião comigo em Belo Horizonte, eu peguei o avião. Quando eu fui do avião, eu já fui fazendo a música, um tema na cabeça. Eu fiz com que era uma valsa, assim, porque tem uma dança que o menininho dança com o tempo e tal. E aí eu cheguei lá, cantei, toquei, ele gostou, foi lindo, maravilhoso, fiz esse filme. Mas para mim a experiência séria mesmo começou foi quando como o Valtinho tinha tido uma experiência boa comigo, o Valtinho estava fazendo o Central do Brasil, terminando de montar o Central do Brasil, e ele estava filmando um filme chamado O Primeiro Dia, que era um filme produzido de uma produtora francesa, que fez um filme com vários diretores do mundo inteiro, vários filmes que se tratavam da passagem do ano de 1999 para 2000. O Valtinho me chamou para fazer esse filme. Aí eu comecei a fazer esse filme e fiz uns 3, 4 temas e ele gostou muito, ele estava gostando muito, a gente estava bonito, tudo funcionando e tal, maravilhoso. Inclusive, isso. E aí ele ele estava tendo uma experiência ruim com o compositor que ele estava fazendo o Central do Brasil, que ele já estava fazendo com outro cara. E aí chegou um dia para mim e falou assim: Olha, Antônio, eu vou te mostrar um negócio aqui. Me mostrou um pedaço do filme lá. Eu fiquei chapado com o filme, muito bonito. Ele falou: Eu queria que você fizesse um tema para mim, para isso aqui. Se eu gostar, a gente faz a trilha do filme. Aí eu fui para casa, fiquei louco, fiquei uma semana, fiz o tema, voltei, apresentei, gostou muito, e o resto the rest is history. Lembrando aí que Central do Brasil concorreu ao Oscar, né, como melhor filme estrangeiro, um filmaço, Central do Brasil. E o Antônio Pinto tem o dedo dele lá nessa, na trilha, né, desse belíssimo longa. Antônio Pinto, depois, quer dizer, você fez filmes internacionais mais para frente, né? E hoje você continua envolvido, muito envolvido nesse processo. Como é que tá hoje trilha sonora de filme, né? Você tem feito aqui no Brasil alguma coisa? Como é que tá? Olha, eu vou te contar uma coisa muito legal, duas coisas. Eu, de, eu já fui 3 vezes ao Oscar. Eu nunca fui indicado diretamente ao Oscar, infelizmente. Espero que talvez um dia, né, divertido, né? Mas eu fui com o Central, eu fui com o Cidade de Deus 2 vezes, porque o Cidade de Deus foi 2 vezes, 2 anos, na verdade, 4 vezes. E fui com a Amy, que ganhou o Oscar, né? Que é o documentário da Amy Winehouse. Eu fiz a trilha original e tal. Quando eu comecei a fazer os filmes lá fora, que foi depois do Cidade de Deus, né? Eu já tinha ido com o Central e fui com Cidade de Deus 2 vezes. Aí tem aquela coisa, o americano ele dá muita importância a essa coisa da repetição, né? Da frequência, né? Quer dizer, esse cara já veio aqui 3 vezes com o Oscar. Alguma coisa esse cara está fazendo direito, né? Não é. Aí eu comecei a trabalhar lá, né? Eu tive momentos incríveis de trabalhar lá. Primeiro que eu comecei fazendo colateral com o Michael Mann,
Fiquei 3 meses lá no hotel. Os caras montaram um estúdio para mim no hotel. Foi uma coisa bem legal, assim, né? E depois de fazer o Colateral, eu fiz o Senhor das Armas. Tinha feito um outro filme também chamado Crônicas, com John Leguizamo, que era um filme mexicano, equatoriano, americano. Esse foi produzido pelo Alfonso Cuarón, Guilherme Del Toro, que é muito legal. Assim, eu tô há 30 anos que eu faço sempre, todo ano eu faço um filme gringo. E eu não moro na gringa, entendeu? Eu não morei em Los Angeles. Eu morei em Nova York quando eu tinha 17 anos, 2 anos e meio. De vez em quando eu vou para Los Angeles. Alguns filmes eu fui lá e fiquei 2 meses, 3 meses, um mês e tal. Mas agora com o advento do advento da pandemia e da conversa que nem que a gente está tendo agora, a coisa ficou, né, universalizou mais, assim. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, na verdade, entendeu? E eu agradeço a todos os santos e espíritos da, da Bahia e do Recife, do Rio de Janeiro, que todo ano eu estou fazendo um filme, alguma coisa legal lá para fora. Então, e sempre trabalhando aqui, né? Quer dizer, nesse momento agora, por exemplo, eu trabalho assim, eu tenho esse estúdio, uma produtora aqui, esse aqui é a minha sala, tem uma outra sala ali, naquela salinha está meu filho produzindo hip hop ali, uma galera aqui no andar de baixo que produz trilha também, que são os irmãos Amabis e são meus brothers, e não são meus sócios, eles são outra produtora que eles estão alugando aqui embaixo. Tem um monte, aí tem o Baru aqui, que acabou de fazer comigo o Malês, que é o filme do Pitanga aqui, no lado de cá. E eu tenho comigo 4 meninos assim que são muito geniais, que são um é formado em música no Conservatório de Tatuí, escreve para qualquer orquestra do mundo. O outro é um DJ maluco que toca todos os instrumentos eletrônicos e escreve. Tem outro que é um colombiano que toca todos os instrumentos de cordas e percussão. E todo mundo produzindo. Então, agora, nesse momento, eu estou com 3 documentários, 2 séries, um longa americano. Está tudo bombando aqui. E aí eu sou como se fosse um diretor de criação, eu faço as coisas que eu mais gosto aqui e fico olhando essa turma. Então e também tem um monte de menino que trabalhou comigo que hoje tem seu estúdio. Tem um que está fazendo os thriller lá em Los Angeles, está fazendo Hollywood, tem Fábio Góes aqui trabalhando aqui, tem um monte de gente que formou e está por aí. Bacana, bem ativo ainda aí, 30 anos de carreira, Antônio Pinto. Eu estou no dia 16 de novembro, no Teatro B32, aqui em São Paulo. Você celebra aí os seus 30 anos de carreira, suas 3 décadas de trabalho aí. Tem um espetáculo, né? Tem uma imersão musical, visual. Como é que vai ser esse evento aí para marcar os anos de trabalho? Olha, esse evento é um trabalho que eu estou desenvolvendo faz algum tempo. Assim, eu fiz pela primeira vez esse espetáculo específico. Eu fiz já uma vez com o Quarteto de São Paulo e a gente transformou nesse outro maior agora. Eu vou fazer com a Almai, que é uma orquestra, que o diretor de criação, o diretor musical é o Anselmo Mancini, que é um grande músico, um grande compositor também, um grande amigo. E ele tem essa orquestra incrível, com músicos incríveis, assim, uma orquestra de cordas. Acho que são 20 a 25 músicos. O que eu fiz eu vou fazer um panorama, assim, eu vou tocar 17 temas de 16 filmes. E eu vou tocar no piano, eu no piano, a orquestra de cordas,
e todas as músicas têm tem a imagem no fundo, né? Eu fiz com ele, com o Anselmo, eu fiz o Central do Brasil, que é um pouco diferente. O Central do Brasil a gente faz o filme inteiro, o filme mesmo. A gente executa a trilha sonora do filme ao vivo. Então você assiste o filme, a gente fica quietinho, toca onde tem que tocar, não toca, então é super bonito também. Mas esse não, esse é diferente. Esse é música do começo ao fim e imagens no fundo contando essa história. E lá, vai ter também nesse dia duas participações assim super importantes, três na verdade importantes para mim, que é a minha filha Manuela que canta, que tem uma banda inclusive, e a Manu eu já fiz com ela música para vários filmes em que ela canta nos filmes americanos inclusive. Tem o Nine Days que ela canta, tem um outro chamado Custody que ela canta com a Viola Davis, ela canta nos créditos finais. E a gente vai tocar essas músicas que ela canta também com a orquestra. E o meu filho mais velho, que é esse produtor de hip hop, que vai fazer uns barulhos meio moderninhos e tal, em alguns dos temas que eu vou tocar. E para terminar, não sei se eu vou tirar a surpresa, mas eu tenho o meu filho menor de 14 anos, que vai tocar o tema do Central do Brasil no piano, ele que vai tocar com a orquestra, e eu vou ficar chorando do lado de fora ali. Com certeza, né? Então é dia 16 de novembro, no Teatro do B32, aqui em Isso. São Paulo. Vai ser Ô, muito legal. Antônio Pinto, me conta aqui, você já falou, né, do teu pai, o Ziraldo. O Ziraldo te influenciou no trabalho? O Ziraldo deixou uma obra incrível aí, né? Muita coisa, várias, ele é multiartista, né? Tem várias ações que ele tem, várias coisas que ele fez, de teatro a cartunista. Eu queria que você contasse aí o que que você absorveu aí, deu para tirar aí das experiências do Ziraldo. Bom, o meu pai era um cara muito incrível, né? Assim, ele muito mesmo. E ele trabalhava, o estúdio era em casa, né? Então é um cara que teve uma presença muito, muito extremamente forte na vida de todo mundo que estava em volta dele. Ele era um cara que tinha muita energia. Meu pai é o cara que mais trabalhou que eu já vi na minha vida. E não era uma coisa não era um trabalho forçado ou triste. Era uma paixão, um fogo, uma paixão assim. Eu nunca vi ele tirar férias assim. Meu pai fez uma casa de praia no Rio para gente. Ele foi 6 vezes em 40 anos e todas as vezes que ele foi, ele levava a máquina de escrever e ficava o dia inteiro escrevendo. Né? Ele não ia nem na praia. Eu nunca vi ele sentado numa cadeira olhando para o nada. Nunca vi, juro isso. E a outra coisa que era esse estúdio, que era uma biblioteca fantástica de livros de arte, de tudo quanto é tipo. Esse cara fazendo aqueles desenhos incríveis, escrevendo, e sendo visitado pelas pessoas mais incríveis do mundo, né? Os desenhistas, o Ronald Searle, o Mordilho, o Aragonês. Eu falo isso, ninguém sabe o que é, mas os caras que escreviam na revista Mad, o Saint-Pé, que era o francês, o cartunista francês. Então, e músicos, e aí, se você for, imagina assim, como se fosse uma árvore de Natal, se ele for a estrelinha e a família toda é a árvore de Natal, é todo mundo, só tem um advogado na família, quer dizer, só tem um cara bem sucedido nessa família, que é o meu primo advogado, o resto é todo mundo artista fudido, né? Mas fazer o quê? Não teve outro jeito, não teve outro jeito. Era muita informação, muita informação. E Legal. um cara muito conversador, muito liberal, muito amoroso, sempre. Legal, Antônio Pinto contando aí do pai Ziraldo. Antônio Pinto, é isso. Queria agradecer aí tua participação, explicações aí sobre trilha sonora de filme, um pouquinho da carreira, né? Antônio Pinto tem uma história importante, dia 16 de novembro, de novo no Teatro B32, completa lá os
comemora, né, uns 30 anos de carreira. Obrigado, Antônio Pinto. Você, cara, valeu mesmo. Valeu muito.